Boa noite. E eu gostaria muito, de agradecer a presença e atendendo a proposta anunciada em nossos vídeos. Eu espero que vocês estão ligados no nosso canal, onde a gente está colocando a apresentação dos ciclos de estudo dos 15 princípios da doutrina espírita. Boa noite, sejam bem-vindos e que Deus nos abençoe em nosso propósito de servirmos a esta causa. Livre-arbítrio. O sexto princípio básico. Por que nós estamos no sexto? Nós colocamos no canal, como disse a Lívia, nós colocamos no canal 5 vídeos chamando para os 5 primeiros. Foram só chamadas para despertar a curiosidade, o interesse para o canal e para esse ciclo de estudos. O homem tem a liberdade de pensar e de agir? É uma pergunta no Livro dos Espíritos, 843, a pergunta. Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Lei de liberdade. O homem tem a liberdade de pensar e de agir? A resposta dos Espíritos: sem o livre-arbítrio, ele seria máquina. Então a doutrina espírita, ela é coerente com esta proposta de liberdade, da lei de liberdade para todos. E muitas vezes nós não compreendemos o que é liberdade. Nós condicionamos a liberdade com alguns quesitos, com algumas questões, mas não tem condicionamento. A liberdade é ampla e nós, com a compreensão que vamos estar estudando com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus, nós compreenderemos que a liberdade é ampla e nós podemos e devemos exercer amplamente o nosso direito de liberdade. Projeto de vida. Todos nós, ao reencarnarmos, nós desenvolvemos junto ao Pai, junto à espiritualidade superior, um projeto de vida. Não existe acaso na vida. Toda a vida de cada um de nós, ela obedece um planejamento, um projeto reencarnatório. Não é por acaso que aqui estamos. Não é por acaso que o nosso projeto de vida, ele é singular. O meu é diferente do outro. É de cada um. E nós participamos da elaboração do nosso projeto de vida. Isso significa que exercemos amplamente o livre-arbítrio. A lei de liberdade, quando estávamos prestes a reencarnar e em contato com a espiritualidade superior, elaboramos o nosso projeto de vida, com a consciência de que os programas a serem desenvolvidos por cada um de nós sabemos, nós aceitamos, nós participamos do planejamento e do desenvolvimento. Veja bem como que a doutrina espírita, ela está perfeitamente sintonizada com o Evangelho de Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser, não é obrigado. Eu vou reencarnar na elaboração do meu projeto de vida. Eu preciso querer desenvolver aquelas questões que estão dentro do projeto para que eu as desenvolva aqui na presente encarnação. Então eu preciso querer. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz
e siga-me. Veja o amor do Cristo e o respeito por cada um de nós. Ele não disse, tome a minha cruz. Nós não estamos prontos, aptos a carregar a cruz do Cristo, mas a nossa cruz sim. A cruz é de cada um, e Ele nos respeita. Ele respeita o nosso livre-arbítrio quando elaboramos o projeto de vida, e a cruz está inserida no nosso projeto de vida. Foi nós que colocamos, nós que aceitamos, exercemos o livre-arbítrio. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não adianta eu aceitar simplesmente colocar a cruz nas costas e sentir que ela é pesada e começar a chorar e reclamar, porque eu preciso a partir de então seguir Jesus. É importante também, como é participativo, e eu quero lembrar que não é uma palestra, é um estudo. Nós pretendemos fazer estudos em cima desses 15 princípios básicos, e por isso mesmo, cada um de vocês tem a liberdade de participar. Pode levantar a mão e perguntar. A Roseli vai estar com o microfone e vocês podem fazer perguntas. Isso vai estar enriquecendo o nosso trabalho, nos ajudando no desenvolvimento e sanando dúvidas. Então, a proposta, é estudos dos princípios básicos. Nós fomos lá no Evangelho e nas cartas de Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, ele coloca lá: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Isso a gente vê falar nas religiões, na própria doutrina espírita, que todas as coisas me são lícitas, e muitas pessoas fazem as coisas e defendem que eu faço porque me são lícitas, mas esquecem de se perguntar: me convém? Eu devo fazer? Eu preciso fazer essa reflexão quando eu vou fazer a minha escolha, exercer o meu livre-arbítrio para escolher as coisas que eu vou fazer, que eu vou utilizar, que eu vou desenvolver. E um pouquinho antes, eu fiz propositalmente a inversão dos versículos. Na mesma carta, no capítulo 6, versículo 12, ele coloca assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso é muito importante na nossa vida, porque muitas vezes a pessoa fala assim: não tem importância eu tomar um aperitivo antes do jantar, antes do almoço. Sim, não tem. Nem biologicamente, nem para a saúde não tem importância. Se a gente for nos médicos, nos pesquisadores, cientistas, eles vão falar: não tem problema nenhum, o corpo precisa de uma dose de álcool de vez em quando. Mas nós defendemos que isso me é lícito, e aí eu começo a entrar para o caminho do vício. Eu começo a deixar-me dominar por essas coisas que me dão prazer, que me satisfazem, que me dá alegria. Eu começo a deixar-me dominar. Aí é que está a questão. Por isso Paulo diz: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas que estão no mundo não são lícitas. Sim, estão no mundo. E muitas vezes eu sou até induzido, entre aspas, esse induzido aí, que a gente precisa refletir nele, né? Induzido a exercer algum papel, fazer alguma coisa, e aí eu preciso refletir: me é lícito? Me convém? Posso ou não posso fazer? E se eu fizer, eu devo continuar fazendo? Me deixar dominar? Posso fazer uma pergunta aqui? Perfeitamente. O livre-arbítrio é o meu preferido, né? Todos os estudos que eu faço online,
É uma polêmica, né? Porque eu tenho muitas dúvidas com relação a isso, né? Então, eu tenho uma dúvida aqui, como que a gente consegue relacionar esse planejamento encarnatório, né? E a possibilidade de usar o livre-arbítrio na situação de ir contra esse planejamento encarnatório. Por exemplo, eu planejei alguma coisa, um processo, né, qualquer na minha vida. Porém, usando o livre-arbítrio logo que eu estiver aqui na Terra, né? Eu posso fugir desse planejamento encarnatório devido ao meu livre-arbítrio? Como que funciona isso? Pode sim. Nós vamos no desenvolvimento, a gente vai entrar bem especificamente nessa questão, tá? Eu só queria te pedir para não retirar a máscara, né? Porque todas as pessoas nós pedimos para não retirar quando for falar do microfone, porque vai compartilhar o microfone, tá bom? Romanos, ainda Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 11: e isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. É muito profundo. Nós precisamos aprender a estudar o Evangelho e a doutrina espírita, refletindo, aprofundando na mensagem, para que nós possamos compreender o sentido da mensagem. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Não adianta aceitar só. Porque quando aceitamos é o início. Aceitar é bom. Devo aceitar. Preciso fazer esse propósito, essa busca, essa escolha, exercer esse livre-arbítrio de aceitar ou não, né? E aceitando, eu preciso refletir que, a partir da aceitação, começa a chegar para mim conteúdos que começam a me mostrar que eu estou mais perto da salvação. Que salvação? Porque eu estou mais perto da compreensão da proposta crística, da proposta de Jesus para a humanidade. Aí eu começo a compreender que cada vez que eu adentro a proposta da doutrina espírita, do Evangelho, eu estou mais perto da salvação. Eu estou mais perto da evolução plena. A proposta é a evolução. Quando fomos criados pelo nosso Criador, Deus, com um propósito de evolução plena. No nosso último vídeo, na chamada, nós falamos sobre evolução, que é o quinto princípio básico da doutrina espírita. Evolução plena. É lei de Deus, não tem como fugir. Nós vamos chegar lá. E Mateus, Jesus, segundo Mateus, no capítulo 20, versículo 4, veja a sintonia, toda a sintonia com a doutrina, com a proposta da doutrina, com todo o Evangelho, né? E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Isso também, olha, o livre-arbítrio aí, a liberdade de aceitar ou não. E disse-lhes, não impôs, não obrigou, viu, José? Não obrigou. A partir do momento que nós reencarnamos, começamos a desenvolver o nosso projeto de vida, nós começamos a exercer e temos direito de exercer a liberdade plena. E quando chega o Senhor da vinha e diz-nos: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo, nós podemos ir ou não? Nós podemos participar ou não? Se nós fizermos uma avaliação social, e nós vamos ver que muitas pessoas, quando chamado para a vinha, na última hora, porque são os trabalhadores da última hora, está falando, né? Na última hora, o horário de trabalho é até às 18 e às 17, chega o Senhor da vinha e aproxima de nós, das pessoas, e diz: vai também para a minha vinha trabalhar e eu te pago o que for justo.
Muitos falam, poxa, última hora. Ah, não, 1 hora só de trabalho. Amanhã eu vou. Muitas vezes a gente vê isso acontecendo. O comodismo, a preguiça, o exercício do livre-arbítrio. De uma certa forma, eu fico feliz, porque a pessoa está exercendo o seu livre-arbítrio. Mas o exercício do livre-arbítrio, viu, Rosé? Ele requer responsabilidade. Veja bem, e eles foram, lá na sequência do estudo do Evangelho, fala que mesmo esses que foram na última hora, receberam o salário igual aos primeiros. Porque o Senhor da vinha é um Senhor amoroso. E só a disposição de atender o chamado, de exercer o livre-arbítrio e participar, lhes deu o direito de receber o salário igual a todos. Eles não vieram antes, porque não foram chamados antes. Mas eu chamei eles na última hora e eles se dispuseram, com a maior boa vontade vieram. Eu vou pagar a todos igual. É o Senhor da vinha amoroso, que muitas vezes faz isso conosco. Muitas vezes somos trabalhadores da última hora e Ele nos dá o que merecemos e o que precisamos. Lá no livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel psicografou, na lição 128, que está escrito, o título da lição é Liberdade. Eu fui lá e o que embasa a lição, cada lição ela é embasada num versículo do Evangelho. O que embasa a lição neste capítulo é Carta de Paulo aos Gálatas 5,13. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas serve-vos uns aos outros pela caridade. E eu fui lá e pincelei 2 pequenos parágrafos só para a gente refletir. Emmanuel fala lá: o maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O maior valor da independência é glorificar o bem, utilizar a nossa liberdade, a nossa independência, pensando no bem, glorificando o bem, exercendo o bem. E lá no final ele diz o seguinte: é forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que decidem a aplicação dignificante dessa virtude superior, liberdade. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que decidem a aplicação dignificante dessa virtude superior. Infelizmente, essa consciência ainda não é para todos. Felizmente, nós já temos uma boa parcela de pessoas que nós observamos que tem essa consciência, que exerce a sua liberdade para dignificar o bem. E nós, estudiosos do Evangelho, estudiosos da doutrina espírita, precisamos desta consciência para nós também, para que nós possamos a cada momento pensarmos: isso me é lícito, mas isso convém aos meus irmãos? Ah, mas me convém, mas convém aos meus irmãos? Isso dignifica? Isso é justo? Isso convém à proposta da doutrina espírita? A proposta do Evangelho de amor? Onde está o amor? Por isso eu disse lá atrás: não basta aceitar o Evangelho, aceitar Jesus, senão o seguirmos na sua trajetória de amor, de evolução,
de desenvolvimento. Escolhas ao homem em sua liberdade. Veja como que é ampla a proposta de liberdade. Nós devemos enxergar com toda essa amplitude. Ao homem em sua liberdade cabe fazer suas escolhas. Não fala idade, não fala se é homem ou mulher, é o homem em geral. Sempre que a sociedade, a política, a família, a educação, os hábitos adquiridos coloquem-no numa encruzilhada de múltiplos caminhos. É eu que preciso fazer a minha escolha. Não é o outro que vai fazer por mim. Eu não posso permitir que façam as escolhas por mim. E infelizmente muita gente faz isso. Acomoda-se porque é mais cômodo que o outro escolha por mim, achando eu com isto que eu estou me isentando das escolhas mal feitas. Se der errado, não foi eu que escolhi. Engana-se. Porque eu serei responsabilizado duas vezes. Primeiro, porque não exercia meu direito de escolhas. Primeiro, porque eu não exerci o meu direito de liberdade plena. E acomodei e entreguei esse direito a outro. E segundo, porque ele me induziu e eu fiz a escolha de aceitar a indução, a escolha que ele fez para mim, e eu sigo. A gente vê isso acontecer em famílias, os pais fazendo escolha para os filhos, os companheiros fazendo escolha para os companheiros. Eu não respeito a liberdade do outro de fazer a sua escolha. Ainda que a escolha que ele o faça seja diferente da escolha que eu acho que seja melhor, eu faço e ponho a escolha que eu acho ser a melhor. E pode até ser a melhor, mas e o direito do outro de fazer a sua própria escolha? Eu estou cerceando a liberdade dele. E eu preciso respeitar o livre-arbítrio do meu filho, ainda que criança. Ah, mas é criança, ele não sabe. Então eu devo educá-lo para que ele saiba fazer as suas escolhas. Desta forma, eu o estou preparando para crescer um homem que exerça plenamente o seu livre-arbítrio e faça bem as suas escolhas. As escolhas levam inexoravelmente à responsabilidade pelos próprios atos. Não tem como fugir. Quando eu planejei o meu projeto de vida, eu fiz as minhas escolhas. Preciso me responsabilizar por elas. Muitas vezes nós ouvimos os nossos irmãos no atendimento fraterno, nos nossos trabalhos, falando: é a minha cruz, eu não dou conta mais, eu vou jogar ela fora. Muitas vezes a cruz dos companheiros, das companheiras, dos companheiros, ou do trabalho, ou da vida de um modo geral. Eu não dou conta mais, eu vou desistir. Não desista. Tome a sua cruz. Você escolheu essa cruz. E a justiça divina não permitiria que você colocasse lá, escolhesse lá para o seu projeto de vida uma cruz que você não consiga carregar. Se permitiu, é porque você consegue carregar. Pense nisto. As escolhas levam inexoravelmente à responsabilidade pelos próprios atos. A liberdade não exercida em sua possibilidade plena faz surgir a culpa existencial. A gente
vê muitas pessoas se culpando perante a vida. E isso leva ao adoecimento, à somatização da dor que a pessoa traz no coração, porque ela se culpa. E ela se culpa porque ela não fez as escolhas. Mesmo quando eu faço escolhas inadequadas, escolhas que eu penso ser inadequadas, escolhas que vai me fazer sofrer, mas é a melhor escolha. E pode ter certeza que é a escolha que eu quis fazer, e a responsabilidade perante ela é minha, viu, Rosélia? Aí responde, porque eu fiz a primeira escolha e inseri no meu projeto de vida aquela cruz, e sinto a cruz pesada e falo, não dou conta mais, eu vou me desfazer desta cruz. A responsabilidade é de cada um, porque ele teve a liberdade de fazer a escolha. Lá na elaboração do seu projeto de vida, ele poderia dizer, eu não vou dar conta. E muitos dizem, segundo os Espíritos, quando estão preparando, ele olha o projeto de vida e fala, não vou dar conta. E o mentor, o anjo da guarda, o Espírito protetor dele fala, vai dar conta, e eu vou estar te acompanhando. E pode ter certeza que eles nos acompanham a cada instante, mas não carrega a nossa cruz. Não carrega, porque ele respeita a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio. A culpa pela não escolha, pelo não exercer a liberdade, pela negação de ser livre, ou seja, entregar-se ao impessoal, é negar-se a si mesmo, é a impessoalidade. A gente escuta muitas pessoas falar, fulano não tem personalidade, mas não tem, porque ele não exerce o seu direito de escolha, de liberdade, de expressão. Ele deixa que os outros o conduzam, e a personalidade dele fica a segundo plano, ou ela nem aparece. E isso causa um sentimento de culpa, um sentimento de depressão, um sentimento de angústia, um sentimento de sofrimento por não estar exercendo o seu papel aqui perante a vida, não está aproveitando a oportunidade reencarnatória com todos os direitos que ela nos oferece a todo instante. Se alguém quiser fazer alguma pergunta mais, porque nós estamos encerrando, viu? O seu crescimento se dará sempre pelos processos de harmonia, isto é, equilíbrio e alteração de conduta, que não significará certamente desajuste, mas que ele desenvolverá novas capacidades de enfrentamento das circunstâncias e processos inerentes à evolução. Pois não. Sobre a parte anterior que você tinha falado, que quando a gente não cumpre, né, com as escolhas, que a gente não faz as próprias escolhas, a gente acaba se tornando como culpado. Eu queria saber, vou dar um exemplo aqui, moro com a minha mãe, tenho meus irmãos, ajudo, cuido da casa, cuido da família. Porém, eu tenho a vontade de sair do ambiente familiar e morar sozinho. O que acontece? Muitas das vezes eu até começo o projeto, né? Porém, tem aquela coisa assim, não, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar dos meus irmãos. Isso seria, no caso, amor, ou simplesmente uma desculpa para jogar culpa sobre eles por não tomar essa atitude? Muito boa a pergunta, porque nos faz refletir sobre
sobre questões que às vezes as pessoas levantam para a sua própria vida. Eu devo ou não devo? Eu posso ou não posso? Tudo isso me convém, me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é lícito eu sair? Sim, mas me convém sair? Eu falei antes, eu tenho que pensar no outro. O que isso vai causar à sociedade, às pessoas? Eu tenho que pensar. Então, me é lícito sair sim. Eu não aguento mais este ambiente, essas pessoas me pressionando, não me respeitam, não respeitam a minha escolha de ser quem eu sou, de exercer o meu direito de liberdade. É lícito perfeitamente. Eu vou sair. Me convém? Eu preciso refletir. Por isso, estudar a doutrina e o Evangelho nos leva à compreensão do amor. Porque, segundo o Evangelho do Cristo, ele fala lá que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, muitas vezes eu deixo de fazer alguma coisa que eu deveria estar fazendo. E falo, poxa, isso vai pesar para mim. E vai. Eu vou ter que, em algum momento, eu vou ter que tratar do assunto. Mas, em nome do amor, eu vou me sujeitar a determinadas questões, a determinado ambiente. Por isso que eu disse que eu preciso refletir sobre a minha cruz. O que é a minha cruz? Eu não sei, porque quando nós reencarnamos, o véu do esquecimento é para todos, para que nós não lembremos de questões que podem nos levar ao desajustes, aos erros, à não aceitação. E aí eu preciso refletir, qual é a minha cruz? A minha cruz é conviver com esse ambiente para que eu faça a diferença aqui? Quem sabe? Não sei. É preciso que eu faça. Mas não é o expositor espírita que vai me induzir. Eu não posso permitir isso. Não é o pastor, não é o psicólogo que vai me induzir a tomar esta ou aquela decisão. É eu que vou fazer a minha reflexão e exercer o meu direito de escolha, porque a responsabilidade será minha. E eu sei, embora eu não tenha clareza e consciência no momento, mas no fundo da minha consciência, eu sei qual é a minha cruz. Tanto que a pessoa fica na dúvida a vida inteira, na dúvida, porque ela sabe, eu não posso sair, porque ele sabe que ali é a sua cruz. Isso é uma reflexão, é um amadurecimento espiritual de cada um de nós, que só adquirimos com os estudos da doutrina e do Evangelho. Por isso eu disse que a doutrina tem os seus fundamentos básicos, e quando eu os compreendo, eu começo a ter segurança para tomar as minhas decisões nos momentos de encruzilhada. Gustavo, só lembrando aqui, você falou aí, né, baseado no exemplo dele, quando a gente toma uma decisão baseada no amor, a gente tem que lembrar que a gente tem um amparo do mentor, daqueles que nos acompanham, dos bons espíritos que estão nos acompanhando, torcendo por nós, para que a gente vença o planejamento reencarnatório. Então, a todo momento a gente tem esse amparo. Muito bem. Basta a gente caminhar com fé e com a certeza que a gente tem pelo lado do amor, não é isso? Isso, muito bem lembrado. Porque eles não ficam, como eu disse, que eles não carregam a nossa cruz, mas eles não ficam só nos acompanhando e torcendo por nós, batendo palma, não é só isso. Quando nós vamos descansar através do sono do corpo físico, nós nos encontramos com os nossos mentores e conversamos com eles. Eles falam, você não está lembrando? É a sua cruz. Carregue a sua cruz. Espere mais um tempo, um pouquinho só. Daqui a pouco, isso passa.
E aí você poderá exercer a sua liberdade de uma forma mais plena e com a consciência leve de que fez o que era preciso fazer. Todo esse programa se torna factível se o indivíduo se propuser a tarefa de autoconhecimento. É importante o autoconhecimento, descobrindo a própria realidade que ultrapassa o limite da sua corporalidade e avança pela senda da sua imortalidade. Somos espíritos imortais. Não tem como fugir disso. Nós estamos trazendo tudo isso da nossa da nossa vida espiritual, da nossa trajetória espiritual, porque carregamos conosco a imortalidade. Então nós sabemos, temos apoio, temos orientação e temos a doutrina espírita, o Evangelho que nos orienta. Eu gostaria de compartilhar com vocês de um pensamento que está no livro que acabamos de escrever, que chama Raros Momentos de Lucidez, o ser em busca de ser. Ainda não foi publicado. Em primeira mão, vou dividir com vocês o pensamento. São vários pensamentos. É a nossa grande meta existencial. O título deste pensamento é Liberdade para Ser. É a nossa grande meta existencial. Ao surgir para a vida, o homem se apresenta com uma determinação de ser. Como ser doente que é, deixa de ser e se perde perante a dilatação do existir. No afã de reencontrar o caminho que traçou para si mesmo, entra em conflito com o mundo à sua volta, numa busca incessante de liberdade para ser. E muitas vezes acaba não sendo. Só para refletir. Muito obrigado. E mais uma vez eu gostaria de falar sobre o nosso canal do YouTube, né? Lá a gente se inscreve para a gente estar sempre recebendo quando ela é colocada, né, no YouTube. Quando a gente se inscreve, você vai recebendo. Aí vocês vão estar lá, só clicar em cima que vai aparecer, tá bom? Um abraço para todos.